Voltamos! E agora nós vamos falar um pouquinho de videogame. Oh, você, jovem mancebo, que fica aí jogando, comendo cheetos com uma mão toda cebada, pegando no controle nojento. Se você pega no seu controle com mão de cheetos, você tem que morrer. Pois é, e se você faz isso no controle do colega, você tem que morrer 2 vezes. Você tem que morrer e ir pro inferno. Galera, é o seguinte, eu tava falando com o Marcelo e nós gostamos de um gênero de jogo que foi muito popular nos anos 80 e 90, chama os jogos Adventures, né? Que hoje o pessoal sintetiza com point and click, mas point and click é um subgênero dentro disso. Point and click é a jogabilidade, Adventure é o tema, assim, né? Então, assim, esses jogos eles tinham muito mais como função te apresentar uma aventura, por isso o nome, em que você passava, era mais ou menos como você jogar um filme. Né? Ou jogar uma animação. Pra quem não tá ligando um pouco aí, mas quer cinéfilo aí, assiste aí Quero Ser Grande, cara. Você vai ver lá a primeira cena, o garoto jogando lá um jogo que esse jogo nem existe, na verdade. Sim, mas ele é baseado nos jogos de texto que foram lançados no começo dos anos 80, né? Que eles eram jogos assim... para o pessoal que assistiu Bandersnatch, o filme interativo da Netflix, eles falam sobre um jogo de texto em Bandersnatch. Que é assim, basicamente um texto aparece na sua tela, você tem uma lista de comandos que o seu personagem pode fazer, você vai dando os comandos e aí a próxima tela, ela resolve o que você fez na tela anterior e você é um livro-jogo digital. Lhe dá a situação e você vai ter que agora agir nessa situação. É um livro-jogo digital. E ele foi muito famoso, cara. E fica a dica aí, se você viu o filme do Quero Ser Grande... um cara programou esse jogo e disponibilizou na internet. Você já consegue achar, se você procurar. The Cavern of the Evil Wizard. Se você procurar, você acha. Se eu não me engano, Dragon Lair é um dos primeiros, ou o mais famoso. Eu não lembro se o nome é Dragon Lair mesmo, não lembro se esse nome específico, mas ele ficou muito popular, porque era um jogo de fantasia, né? Você fazia o cavaleiro que ia salvar a princesa. Que ele já entrava numa outra categoria, que é o com vídeos, né? Que ele era todo gravado em vídeos. Se você for pegar a máquina de arcade de Dragon Lair... Aparece em Stranger Things. A máquina, ela tinha um CD player, só que o CD player dela, como era uma parada só de vídeo, era do tamanho de um vinil, cara, o CD. Meu Deus, Laserdisc. Exato. Do tamanho de um vinil, negócio assim. Esta porcaria que flopou nos anos 80, o precursor do CD. Então, galera, é o seguinte. Quando Star Wars estreou em 77, o George Lucas fez uma parada muito bacana, que ele pegou toda a equipe de produção dele de efeitos visuais e fundou a Lucasfilm. Junto com esse pessoal, já que eles trabalhavam muito com computador, tinha uma divisão dessa empresa que era a LucasArts. E daí a gente teve uma série de jogos que foram desenvolvidos pegando gente sempre nessa temática. A gente teve, inclusive, jogos baseados em franquias famosas, pô. O pessoal que gosta... Indiana Jones teve também. O pessoal que gosta de Adventures diz que é a era de ouro dos Adventures, que vai de 88 lá com Day of the Tentacle e ele termina em 97 ou 99 com Grim Fandango, que foi o último grande jogo, o último grande adventure da Lucasfilm. Porque depois disso o gênero começou a gente fala já de Grim Fandango. Segura aí, Max, espera um pouquinho. Volta pra gente aqui, pra gente terminar essa introdução estilo universidade. Perdoa aqui. E a Lucasfilm, a LucasArts, ela foi mestrado em cultura pop. Ela foi muito importante para a indústria dos jogos. Porque Monkey Island não é dela, né? Não, é dela? Também. É da The Mystery of Monkey Island. Não, The Secret, desculpa. E Secret of Monkey Island. E o segundo, que é Monkey Island de Revenge of alguma coisa, que eu não lembro o nome do pirata lá. Mas assim, o pessoal fala que foi o ápice, né? Monkey Island, o pessoal fala que é o melhor adventure. Eu já discordo. Pra mim é Grim Fandango. Cara, eu gosto muito do Grim Fandango e do Full Throttle. Então, vamos falar disso, né? Os últimos jogos da LucasArts foram Full Throttle, de Throttle. Cadê a Analine aqui, por favor? Full Throttle. Bota aí a imagem de Full Throttle pro pessoal. Você bota um monte de farofa na boca quando você fala Full Throttle. Não fala. Sem cuspir farofa. E eu quero falar duas coisas importantes. Tanto Full Throttle quanto o Grim Fandango, que são jogos que a gente vai falar agora, eles tiveram remasterizações para PC. Pode soltar aí pro pessoal dar uma olhada. Eu não vou colocar minha boca nisso. I'm not putting my lips on that. E eles estão disponibilizados para PC. Então, e não são jogos caros.
Se você quiser jogar... Se você quiser jogar hoje, você encontra nos serviços de disponibilização de jogos, tipo Steam, Nuvem e tal, no Uven. Você tem também para os consoles, eles tiveram essa capa, daí para ver a comparação, né? Botaram o jogo em 16:9, passaram aquele filtro HD, né? Que deixa tira esse serrilhado. Isso, tira o serrilhado e deixa as texturas macias. Inclusive fica muito bem animada, né? Dá para ver aí, é muito bacana. E uma coisa que é sensacional, o Full Throttle, ele tem uma história muito bacana, né? E assim, eu lembro que na época uma coisa que me chamou a atenção, porque assim, é um estilo de jogo que a gente não tinha muitas dublagens em jogos. Sim, até então, na verdade, nos anos 90 já começa com força, né? Exato. Full Throttle, ele é o primeiro, ele é de 95, 94, nesse inteirinho aí, e ele vem nessa pegada que Metal Gear 1 vem, que o Resident Evil 1 e 2 vem também, que assim, jogos não tinham áudio, mas quando o PlayStation 1 surge, né, junto com o PlayStation 1 também surge a tecnologia de... os computadores começam também a conseguir renderizar o áudio, né, 100%. Sim, e assim, foi algo fantástico. Eu lembro que na época, quando eu joguei Full Throttle, ele, para não ocupar espaço no computador, você conseguia deixar até a instalação dele no disquete. E aí, tipo, você colocava o CD e rodava botando o disquete junto, para você não precisar deixar a instalação no computador. Muito bom. Tomb Raider 1 também, lá no longínquo ano 91, eram uns 12 disquetes, uma parada assim. Tomb Raider 1 também veio usando áudio, foi uma coisa revolucionária, mas assim, Full Throttle marcou por dois motivos. Um, por ser um jogo que qualquer pessoa podia jogar. Você não precisava ter, uma habilidade com mouse, como jogos de primeira pessoa, você não precisava ter uma habilidade com controle, ou seja, só o mouse e a sua esperteza para resolver os problemas. Você sai interagindo com as coisas dentro do ambiente, entendeu? Pô, logo no início do jogo, né, pô, ele vai pra perguntar da chave da moto dele, o cara tem um piercing no nariz, deixa eu lhe mostrar como é que fica bem bonito esse piercing, pá, puxa o piercing do cara, só que você tem que ir lá e tentar ver o que é que o mouse vai indicar que você pode interagir no ambiente. Muito bacana também porque é um traço muito popular da LucasArts nessa época, roteiros que prendiam as pessoas que estavam jogando. Então assim, o Adventure ele tem que ter uma história cativante, senão você não vai chegar até o final, sabe? Exato. Eu gostei muito do remaster, eu não esperava, né? Ele foi anunciado, inclusive, depois do remaster de Grim Fandango. Foi, exatamente. E como você falou, o Grim Fandango ganhou já um remaster muito bacana também, que até na época quando ele saiu, ele entrou... Eu ainda estava na época com o PS4, ele entrou até pra Plus. Sim. Na época, cara, eu fui botando na biblioteca. E Full Throttle, assim, é sensacional. Ele consegue cativar você de uma maneira inacreditável, com personagens divertidos, com uma história envolvente. Ele tem esse negócio meio cyberpunk, no mundo onde eles querem acabar com as motocicletas. É uma parada muito, muito divertida. Não é um jogo caro. Não. Assim, eu acho que ele tá uns R$60 aqui pra gente hoje. Eu sei que R$60 não é barato, tá, gente? Mas se comparar com 250 do Final Fantasy VII Remake... Dois pesos, duas medidas, cara, né? Eu tô até hoje pé da vida com a Square Enix por conta do Octopath Traveler. Octopath Traveler. Que botou pra PC e o jogo passa ano e ano e ainda tá em R$240. Mas isso aí, vai entender. Enfim. Mas é muito legal, a gente recomenda bastante. O segundo jogo que a gente vai falar da LucasArts aqui, eu não posso falar você com 100% de certeza que é o último Adventure, o último jogo. Sim. Mas eu tenho certeza que é o último Adventure, que é Grim Fandango. E, cara, eu tenho uma história muito, muito particular. Chefinho Thales, vou mandar um beijo. Eu joguei Grim Fandango pela primeira vez com o Thales. Meu computador não rodava Grim Fandango, na época o dele rodava, então eu subia na casa dele pra gente jogar Grim Fandango junto. Grim Fandango tem outra coisa que é sensacional, que é a localização em português. Sim, é uma dublagem muito boa, cara, desse jogo. Meu nome é Mene Calavera. Não, e assim, as referências que o jogo faz, cara, assim, coisas, estereótipos de filme de máfia, as piadas, cara, é sensacional, velho. Sim, é muito bom. Se você não conhece o Grim Fandango, você interpreta um ceifador sinistro, né? E existe toda uma conspiração envolvendo
trazer os mortos, porque envolve dinheiro, né? A questão dos mortos irem de um lugar para outro envolve meio que a riqueza do jogo. É muito bacana. Dá pra ver aí também, né, uns concept arts eu trouxe aí pra galera dar uma olhada. Ele é um jogo um pouco, assim como Full Throttle, ele é um jogo um pouco mais adulto, né? Full Throttle é mais que Grim Fandango, mas ele é um jogo um pouco mais adulto. É muito bacana você ver, sabe, o Grim Fandango, como ele foi concebido. Eu não consigo imaginar, digamos assim, um moleque tipo de 8 anos jogando. Não vai entender a maldade do Grim jogo. Fandango. Cara, não vai sacar, velho, umas piadas duplo sentido que tem ali, referências, velho, não vai, cara. Muito, muito legal, sem contar também que o jogo todo é baseado na estética do Dia de los Muertos, né, do feriado mexicano. Então, assim, eles pegam isso, a cidade e as caveiras parecem muito aquelas ornamentações que a gente vê em filmes. O Grim Fandango tem um trabalho de direção de arte sensacional, trabalho de roteiro inacreditável, e ele tem personagens que são extremamente cativantes e um roteiro surpreendente, cara. Altos plot twists. Eu me surpreendi muito jogando Grim Fandango. E você acompanha o Manny, né, que é esse protagonista, mudando de vida ao longo do jogo. É sensacional, cara. Grim Fandango, pra mim, eu acho a obra-prima da LucasArts, né? Tem uma galera que acha que é Monkey Island 2, né? O pessoal fala que o Monkey Island 2 é o melhor da coisa. É o melhor adventure da Era de Ouro. Eu já discordo. Eu acho que Grim Fandango é o melhor, só que assim, ele é meio na pegada 64 bits, né? Então o pessoal fala que ele tem essa capa de estranheza dos 64 bits que a galera não gosta muito, mas eu acho que funciona muito bem, principalmente porque o jogo se dispõe a ser estranho, né? Ele funciona muito, muito bacana. É porque muitos jogos dessa época dos 64 e 32 bits, eles dataram um pouco quando a gente leva em consideração para hoje em dia. Na época a gente não achava isso estranho. Tanto é que Secret of Monkey Island, a galera falando aí, né? Teve remake também em 2009. Sim. Mas assim, quando o Grim Fandango termina, lá em 99, meio que os adventures viraram uma coisa... Assim, como os jogos de primeira pessoa são hoje, né? Sim. Se você pegar entre 2000 e 2008, não existiam muitos jogos de primeira pessoa. Principalmente porque o hardware não permitia jogos rápidos e frenéticos. E também porque você não tinha uma jogabilidade 100%, né? Um controle, ele não era responsivo como é hoje. E o controle DualShock, que a gente não consegue conceber um videogame sem hoje, na época não existia. Pois é, cara, e assim, controle de câmera também era uma coisa também. Tem muita coisa que nessa época foi limitação de hardware, sabe? Isso, e que com o PlayStation 2 e a era 128 bits trouxeram, né? Esses jogos ficaram muito populares e os adventures meio que perderam espaço. A gente tem o início dos anos 2000, né? A década de 2010 inteira, não tem muitos adventures famosos. Só que eu quero falar um pouquinho agora da sucessora espiritual da LucasArts. E a gente teve meio que assim, não só por esses mas outros, meio com a ressurreição do estilo. Agora, obviamente, com a roupagem, com algumas coisas novas que trouxeram, mas é meio com a ressurreição dos adventures. Sim, Elysium agora, que eu não lembro o nome todo do jogo, tá, gente? Disco Elysium. Disco Elysium, isso. Que ele saiu agora em 2019, ele é um adventure. Pois é. E é inacreditável, o melhor indie de 2019, na minha opinião. Eu ainda não joguei, cara. Eu vi gameplays, né? Hoje eu não tô podendo jogar tanto, mas eu vi gameplays e eu achei sensacional. No caso, lá, se eu não me engano, é 2007, Fahrenheit. Fahrenheit. É o ano exato. Se eu não me engano, é 2007, o Fahrenheit, que era essa empresa, que eu não lembro o nome agora, que vai dar origem a Quantic Dreams. A Quantic Dreams. Isso, Fahrenheit foi de um estúdio pequeno e os caras fizeram, a gente pode fazer um adventure que a galera vai curtir e nós vamos usar o mouse como nenhum outro adventure usou. Que é o seguinte, eles perceberam que a movimentação do mouse, ela serve muito para você resolver Quick Time Events e para você também simular algumas coisas. Pode cortar para o negócio bem, Max, rapidinho, que agora a gente vai falar um pouco da Quantic Dream, já a gente fala. Entra dos jogos. Nos jogos. E foi revolucionário. Fahrenheit, por exemplo, você abria a porta, você não clicava na porta, você clicava com o mouse e arrastava. Aí você abria a porta. E ele tinha uma história muito louca, que termina com um combate Kung Fu entre dois telepatas brigando pela criança que vai salvar o mundo, sabe? Nesse nível de loucura. Velho, na boa.
Isso pra mim é uma história que cabia no anime, cara, na boa. Eu também acho que a história é digna de anime, só que assim, Fahrenheit fez sucesso, só que não fez muito. Não o suficiente para a empresa continuar existindo. E aí eles tiveram uma cisão e parte da galera que trabalhou em Fahrenheit foi fundar a Quantic Dream. Quantic Dreams. E qual era a proposta dele? Lá, mais ou menos, quando estava terminando a década de 2010, precisamente em 2010, mas o processo começou em 2008, né, as filmagens de Heavy Rain, que a gente vai falar agora, a Quantic Dream percebeu que a tecnologia de captura de movimento ela já estava no nível que era aceitável usar nos jogos. E não só isso, ela abria um leque de opções em relação à produção dos games. Isso. L.A. Noire usou muito nisso, né? L.A. Noire vem antes de Heavy Rain. Exato. E ele é todo focado nisso, né? Nas microexpressões que você era capaz agora de capturar com o motion capture, né? E Heavy Rain vem todo nessa pegada. Ele é todo usado com atores, né? Todos os modelos aí são renderizados em cima de atores. E ele traz uma história de serial killer como a gente não via, que era muito popular no final dos anos 80 e no começo dos anos 90, né? Tem Seven, Silêncio dos Inocentes, as continuações de Silêncio dos Inocentes. E ele vem nessa pegada, não, vou contar uma história de serial killer com múltiplos finais. E que assim, que os pesos das suas decisões vão de fato ter uma certa influência, porque a gente tinha alguns jogos que você tinha realmente algumas decisões, mas no final todos levavam ao mesmo ponto. E tem duas coisas que são sensacionais no jogo. Uma, o seu protagonista, se morrer no jogo, morre de vez. Entendeu? Você não refaz um puzzle. Se ele morrer durante um puzzle, acabou. A continuação, a investigação vai seguir com um dos outros. Exato. Eu sei que tem uns eventos scriptados que, por exemplo, você pode terminar o jogo com um personagem só. Mas existe a possibilidade dos outros morrerem. Mas nem todos vão morrer. Né? Outra coisa, roteiro. Nossa, eu não sei definir. A Quantic Dream, ela ressuscitou o gênero Adventure com Heavy Rain. Tem uma parte que eu achei impressionante, que foi um amigo meu jogando, que tem um trecho do jogo que propõe você a cortar um dedo, né? Sim. E tipo, isso já vai influenciar numa outra coisa lá, você ter cortado o dedo vai influenciar numa outra coisa bem lá na frente. É, cara, e é a maior marca da Quantic Dream, que é a árvore de possibilidades. Eu não quis falar para não dar o spoiler do que isso vai influenciar, porque senão a pessoa já vai evitar essa escolha. A Quantic Dream chama de árvore de possibilidades, que assim, uma escolha sua ramifica para outras duas escolhas e quando você escolhe entre uma delas, você ramifica para outras duas e a primeira muda uma delas. Assim, é uma parada muito bacana. Se você for procurar making of desses jogos, ver como o roteirista pensa, né? Os roteiristas desses jogos, é muito legal. No caso do Heavy Rain, ele é muito focado em escolhas, muito mesmo. Assim, de todos os jogos da Quantic Dream são focados em escolha, né? Mas no caso do Heavy Rain eu achei mais até que Detroit, sabe? Eu achei mais. E aqui, já que a gente tá falando da Quantic Dream, antes da gente pular do que pra mim, minha opinião, é o melhor Adventure da atualidade, né? Eu não joguei Elysium todo, então eu não posso falar. Mas tem gente dizendo que Elysium é melhor. Não joguei nem o Elysium, nem esse outro que você vai citar. Então mas também não assim, posso... entre o próximo jogo e Heavy Rain, a gente teve o Beyond Two Souls, que, desculpa, cara, eu achei horrível. Eu acho Beyond Two Souls uma merda. Se você jogou e gostou, tudo bem, é sua escolha, você tem direito a tudo, inclusive tá errado. Inclusive tá errado, exatamente. Mas nós vamos chegar em 2018, 2017, não lembro o ano, que é com Detroit Become Human. Foi 2018, se eu não me engano. Cara, não tenho tanta certeza, mas foi 2018. Muito bom, velho. O pessoal fala que assim, que o nível de escolhas do Detroit é absurdo e que quando você chega num ponto sem saída, digamos assim, terminou, mostra toda o esqueleto de escolhas. Possibilidades que poderiam ter acontecido. Quando eu disse que as escolhas de Heavy Rain tem mais escolhas, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que as escolhas de Heavy Rain são mais pesadas. Detroit tem muito mais possibilidade que Heavy Rain, tanto é que quando eles mostram para você a árvore de possibilidades, o roteiro ele é escrito de uma forma para abraçar todas essas possibilidades, né? O que eu quis dizer assim é que no caso do roteiro de Heavy Rain, ele meio que obriga você a tomar decisões difíceis. O Detroit ele vai mais para filosofia, sabe?
o que é um ser vivo, o que caracteriza um ser vivo. Inteligência artificial pode ser caracterizada como ser vivo. E para a galera que gosta de ficção científica, Detroit tem muito disso, sabe? Onde começa a humanidade e onde termina numa máquina. Se uma máquina é feita à imagem de humano, o quão simpatia ela causa. E, cara, é sensacional. Detroit é muito impactante. Você não precisa, de novo, não é aquele jogo que você precisa, como um God of War, você precisa ter 50 mil ações por segundo para poder enfrentar um chefão. Ele é um jogo de Quick Time Event, mas se você botar no fácil, não fica difícil executar os Quick Time Events. E já que o foco dele também é na história, não é algo que vai ser tão relevante assim. E para mim, a Quantic Dream mostrou aí uma capacidade além, sabe? O Heavy Rain ele era muito bom, só que ele não utilizava o hardware 100% da época. No caso Detroit, ele atualizou tudo, inclusive o hardware. Pra galera que tá, mas eles são exclusivos do PS4. Não são mais, tá, gente? Tanto o Heavy Rain quando o Detroit foi lançado, Heavy Rain... Saiu um pack dele pra computador, junto com outro jogo da Beyond também, que foi o Beyond Soul. Você consegue comprar os dois num pacote só. Exatamente. E Detroit esse ano... Não, 2019. E Detroit em 2019 foi lançado para PC. Então, assim... Detroit está um pouquinho mais caro, mas Heavy Rain e Beyond são mais baratos. E, inclusive, são jogos que a gente recomenda porque são jogos de história, entendeu? Vai fazer você tirar a sua cabeça um pouquinho da quarentena aqui. Exato. E, assim, tem uma série de outros jogos que a gente pode recomendar também dentro dessa temática, cara. Sim, a gente falou de Elysium. Agora, lembrando da Era de Ouro dos Adventures, a Double Fine, que foi uma empresa que remasterizou o Full Throttle e o Grim Fandango, também remasterizou o Day of the Tentacle e o Monkey Island. Então, assim... Exato. Os Adventures voltaram com muita força. Eu acho que porque se pegou uma onda retrô, né, de 2015 para cá, fazer jogos em pixel art, fazer jogos em já vinha, cel shade. Mas realmente ficou muito forte de 2015 para cá. A Telltale também revitalizou esses jogos de Adventure, né? A gente até citou The Walking Dead semana passada aqui. Isso. A gente não está falando dos jogos da Telltale aqui por dois motivos. Um, a Telltale faliu. Uma pena. Infelizmente. E dois, eu acho que Telltale merece um programa só dela. No caso, a gente quer comparar aqui a Quantic Dream com a LucasArts, que foram duas empresas que meio que se espelharam. Não, a Quantic Dream meio que se espelhou na LucasArts, né? Sim. Então, completamente, cara. Então a gente queria falar mais dessas duas empresas hoje, mas eu acho que vale a gente trazer um só Telltale Series, porque eu adoro Wolf Among Us. Eu quero muito jogar o Borderlands Telltale, quero jogar o Batman Telltale. A galera que deu uma criticada no 3, viu? No Borderlands 3, no caso. Não, eu tô falando Borderlands e a Telltale Story. A Telltale Story, ok. Então, galera, é o seguinte, fica aqui nossa recomendação. São jogos Adventure para... Cara, se você tem um pai ou um avô agora, né, que tá dentro de casa, então, assim, joga do lado dele, porque a história é muito bacana. Pera, deixa eu aproveitar, assim. Tem os visual novel também, que é muito lá no Japão. Eu queria recomendar um só pra infernizar a cabeça do pessoal. Doki. É esse mesmo, rapaz. Só pra deixar todo mundo aí louco. Tá de graça na Steam. E você consegue, inclusive, um patch muito bom. Já chequei esse patch que você coloca pra deixar em português. Sim, tradução. A tradução é perfeita. Assim, eu já joguei ele em português e, poxa... Doki Literature. Cara, ai, meu amigo, é o típico visual novel, com aquela cara de visual novel japonês, mas é uma empresa norte-americana. Não. Ele é o cara que criou o jogo, ele é... Eu sei que é o Team Salvato, que é o mesmo pessoal que fez o Smash Bros, que ajudou no Smash Bros Melee. Não, mas o criador do jogo, ele não é americano. Não é americano. Mas o estúdio Team Salvato, ele é. Ele tem toda aquela estética do visual novel que o japonês adora, mas, cara... Olha, esse não joga agora não, espera a quarentena passar. Você bota na sua biblioteca da Steam, mas o jogo é pra deixar o seu cucuruto meio... Você começa a jogar achando que é uma bobagemzinha de relacionamento e quando dá a primeira virada do jogo, um soco no estômago, você... Ok, eu não Mas é uma boa recomendação. Se você não tá deprimido, se você tá de boa, quero ver alguma coisa aqui pra mudar, então vê Doki. É bom, cara. É DOKI, Literature. Ou então a série Fate Senai também, que eu gosto pra caramba, eu jogo muito tempo atrás. Sim, a série Fate é muito legal. Bom. Mas é isso aí, galera. Vamos encerrar o programa hoje.
A gente volta, sabe-se lá Deus quando, né? Porque se a quarentena deixar, a gente volta semana que vem. Mas fica aquele abraço, todas as recomendações de quarentena aqui, né? Que a gente vai lembrando para você. For sair de casa, use máscaras. A gente tá sem máscara aqui, porque gravar de máscara é horrível. Álcool em gel. Mas quando a gente sair daqui, vai botar máscara. Lavar as mãos. Isso. Ficar em casa. Exato. E até a próxima, galera. Eu sou Adama Freitas. Marcelo Neves. Tchau. E até o apocalipse.